Oi, chegamos para o primeiro vídeo do projeto Balaia do ano de 2025, pessoal. Eu estava muito reflexiva se eu ia gravar esse vídeo, porque foi final de ano, né? 2026, 2025, 2026, e eu estava muito, muito triste, né? Não foi uma virada de ano feliz para mim, apesar de ter sido um ano de muitas vitórias, né? Eu criei o projeto Balaia. Tô produzindo vídeo para vocês no YouTube, tô trabalhando, eh, tive algumas vitórias com Deus, algumas renúncias, mas a virada de ano para mim não foi uma virada de ano feliz. Em uma porque eu estou sozinha nessa cidade, né, São Paulo, e eu estava com muita saudade da minha mãe, da minha cachorra, dos meus irmãos, né. A minha irmã acabou de ter um bebê, Estevão, e eu não pude estar lá nesse momento tão especial da família. E eu tô só vendo as fotos, os vídeos, conversando com eles à distância, e eu me senti muito só, não vou mentir pra vocês, né. Eu fui pra igreja, servi e tal, mas o meu ânimo não estava lá que legal", né. Eu orei a Deus, agradeci, e também em parte porque, para além disso, né, eu tive quem é autista vai me entender, né, uma crise muito forte, né, de identidade nesse final de ano. No sentido de que eu estava questionando a Deus, por que que ele me fez autista? Porque eu queria muito, eh, interagir nas festas de final de ano com as pessoas, eu fui convidada para muitos lugares, teve inclusive um jantar na igreja com as pessoas que eu gosto lá, mas eu estava tão cansada, e juntou saudade, que eu não consegui ficar naquele momento de fraternidade, porque o meu esgotamento físico e mental já estava no nível. E então eu fiquei pensando: "Poxa Deus, por que que o senhor não me fez de outro jeito?", né. E para além disso, vou juntar tudo aqui no começo do vídeo. Por que eu tô falando isso pra vocês, pessoal, meninas? Porque a gente vem aqui e grava vídeo, aí você pode pensar assim: "Poxa, a Laila é muito evoluída, a Laila não passa por momentos de crise, a Laila é super forte espiritualmente". Não, a Laila é um ser humano. E para terminar o relato do que aconteceu no final de ano, né, eh eu fui convidada, né, para assumir um cargo ministerial, mas eu fui da torcida do contra. Eu fui a primeira a falar: "Ah, Deus, não vai rolar isso aí não, não vou participar de entrevista, eu não estou apta, eu não vou passar, eu sou a menor, tem gente melhor do que eu ali, que está mais tempo na igreja e tudo, eu só vou mesmo para fazer mídia, mas eu não vou conseguir passar". Eu já fui nesse pensamento pessimista para a entrevista, né. E é sobre isso que vamos falar hoje no nosso vídeo, né, sobre recomeço com Deus e sobre como Deus ele escolhe as pessoas apesar delas não se acharem aptas ou típicas suficiente para fazer o chamado que Deus tem na sua vida, mulher negra. Porque 2026 está começando, né, hoje é 2 de janeiro, mas ele vai vir com muitos desafios. E muitas vezes eu e você vamos nos sentir pequenas, e é natural. Mas o nosso Deus, que anda conosco, ele não vê, ele não enxerga como o homem enxerga. E a palavra que o Espírito Santo estava me consolando esses dias, né, sempre falando: "Eu tô contigo, eu te amo", mas você sabe, né, quando a gente tem crise, a gente não quer saber de amor, a gente só quer saber de chorar. Mas uma palavra que eu me conformei nessa palavra, e eu quero conformar você para esse início de ano, está em Gênesis, eu já tô com a palavra aberta, tá? Gênesis capítulo 48, versículo 14, que diz assim: "Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositalmente. Não obstante, Manassés
ser o primogênito. Aqui nós temos Jacó, já nos seus últimos dias, na sua fase final. Ele reencontra José, o seu filho que foi vendido para o Egito, que foi escravo, que se tornou governador. E José leva Efraim, que é o seu filho caçula, e Manassés, o seu filho primogênito, para que Jacó os abençoasse no seu último dia de vida. Para você entender essa passagem, quando o Jacó, ele dirigia a sua mão direita, ele deveria dirigir para Manassés, porque Manassés teria o jeito da primogenitura, né. Todas as bênçãos maiores iria para Manassés, porque ele é o mais velho, porque a tradição, os protocolos humanos diziam que Manassés, ele tinha que ser aquele que seria abençoado primeiro, com as primícias, com as maiores bênçãos. Todavia, Jacó, de forma proposital e inspirado pelo Espírito Santo, ele colocou a mão sobre Efraim, o menor. E se você for ler mais um pouco aqui na frente, o próprio José ficou com maus olhos sobre Jacó e corrigiu seu pai falando: "Olha, pai, tá errado. O senhor colocou a bênção maior sobre Efraim, ele é o menor, e não sobre Manassés, que é o maior, que tá seguindo as riscas, né, os protocolos e tudo". E Jacó falou: eu sei que ele é o menor. E Manassés também vai ser abençoado, dele vai sair um povo abençoado, mas é sobre Efraim que eu tenho uma promessa, é sobre Efraim que eu tenho uma bênção. Amém? E o que nos ensina aqui, mulher negra, essa palavra do Espírito Santo para nós hoje? Muitas vezes na nossa vida, e aqui eu posso falar com propriedade, a gente se sente a menor de todas, né? A menor, porque a gente olha para nossas circunstâncias, para os nossos recursos, para as nossas dificuldades de interação social, e a gente pensa: "Poxa, Deus não vai me usar", ou "Eu não vou conseguir alcançar esse projeto, esse sonho, porque para mim é muito difícil, é impossível, pelas minhas forças e capacidade humana, é impossível". Por exemplo, eu já falei para vocês que eu sou autista, né. Olhar no olho de uma pessoa, para mim, é desafiador, porque parece que eu estou vendo a alma dela. Me dá um cansaço físico e muito forte, porque eu não sei, quando eu tenho um contato visual com as pessoas, eu me canso muito rapidamente. E isso sempre foi uma dificuldade, desde pequenininha. E quando eu gosto de uma pessoa, o que raramente acontece, o que acontece? Eu quero olhar para a pessoa, e a pessoa quer olhar para mim, certo? Mas até esse olhar é cansativo. E eu fico pensando: "Deus", eu estava pensando comigo: "Como é que eu vou servir a tua obra? Como é que eu vou criar um canal e falar do teu amor? Se até para olhar para a pessoa que eu gosto ou para a câmera, que às vezes vocês podem perceber que eu não olho para vocês na câmera, eu olho para outro lugar. É uma dificuldade. Eu não consigo olhar nos olhos das pessoas. Eu não consigo me expressar da forma certa. Eu sou a menor, assim como Efraim e assim como você, mulher negra que está vendo esse vídeo também. Pode começar o ano pensando: "Poxa, eu sou a menor, esse projeto, esse sonho não é para mim, eu não tenho as habilidades emocionais, sociais para isso". E você vai criar uma lista, que eu criei aqui. Gente, eu sou muito sapeca com Deus, sabe. Eu acho que Deus, ele se diverte comigo. Eu literalmente fiz uma lista dizendo por que eu não poderia ser o que ele estava me chamando para ser. E aí foi ai gente, parei. Eu fiz uma lista, tá aqui. Senhor, não é eu, por causa disso, 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 disso. Mas veja aqui o que que o Espírito Santo está falando para nós hoje, mulher. Deus, ele é o Deus que ele quebra protocolos humanos, né. Ele faz com que a bênção do maior venha para o menor. Ele faz que mãos de pessoas que abençoem cruzem-se, porque quando ele quer fazer algo através da tua vida e por meio de você, ele não precisa nem da tua permissão para fazer isso. Isso é bem maluco eu afirmar isso, mas eu digo isso por experiência própria, porque na minha vida, o chamado do projeto Balaia e de ganhar almas e de servir a Deus, nunca foi uma escolha minha, assim, de eu falar: "Poxa, hoje eu
acordei com vontade de ganhar almas. Poxa, eu já acordei com a vontade de me expor na rede social e falar da minha vida para ganhar almas. Nunca, nunca. Você não tem noção o quanto eu sou reservada. Porém, todavia, quando Deus, ele te escolhe, como fez aqui, ó, o o o Jacó, né, ele escolheu propositalmente Efraim, mesmo sendo menor. Então, mulher negra, Deus nos escolheu. Deus te escolheu propositalmente para viver aquilo que ele tem para você viver nesse ano de 2026. Se você se sente muito pequena, como eu às vezes me sinto, só um minuto, tem alguém me ligando. Voltei. Guerra espiritual, gente. Tá acabando meu recesso, mas o povo já. Eu não desliguei o Wi-Fi para gravar o vídeo, então vamos lá. Quando Deus te escolhe, mulher negra, para fazer algo, ele sabe dos recursos que você não tem. Ele sabe das suas poucas gerências, né, ou capacidade de gerir aquilo. Quem te conhece mais do que Deus? Quem soma o teu coração mais do que Deus? Eu posso apostar que ninguém. Mas se Deus ele te escolheu, ele vai te capacitar. Veja só, nessa missão que o Senhor está me escolhendo agora esses dias, eu fui a última a entrar no grupo. Eu não estava no grupo do WhatsApp. Eu não participava das reuniões porque eu estava ocupada servindo o Senhor em outras coisas. Eu fui a última a ser entrevistada porque no dia eu não estava no grupo e não fiquei sabendo que haveria entrevista. E eu também era do contra, porque apesar de estar ali servindo e tudo, eu nunca me vi de fato fazendo aquilo ali. Nunca me senti apta o suficiente para fazer aquilo ali. E como eu te falei, né, como eu falei para vocês, uma lista foi feita de motivos para não ser eu. Mas mulher negra, nesse 2026, sabe o que o Espírito Santo tem me ensinado? Que em vez de a gente pedir muitas coisas para Deus, as nossas coisas para Deus, a gente deve colocar no nosso altar, no altar do Senhor, é o que Deus quer fazer através da nossa vida. É o que Deus quer fazer através de mim, através de você. Porque a gente às vezes olha para nossa pequenez e esquecemos o tamanho do nosso Deus, o quanto ele é grande, o quanto ele é bondoso, o quanto ele é misericordioso e o quanto ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então, comece esse 2026 colocando no altar do Senhor, colocando em oração o que Deus quer fazer através da tua vida. Porque eu sei que existe muitas meninas, por exemplo, que são autistas, que acompanham o canal, que eu já conversei com elas, e que às vezes a gente olha para nós, né, e vê tantas limitações de interação, às vezes de demonstrar que gosta de alguém, às vezes de ter a iniciativa de falar, de ser vista, de se expor, né, de deixar a timidez, assim, um pouco de lado, os traumas um pouco de lado e se permitir viver coisas novas. Eu sei que isso é difícil, né, até por uma questão neurológica, não é frescura, né. As pessoas que são atípicas talvez nunca entendam esse lado nosso. Mas mesmo assim, Deus ele quer usar você. Apesar de tudo, ele quer usar você. Apesar das suas limitações, do seu talvez o território que você tá no Nordeste, tá numa ilha deserta. Você pode estar cercado em uma ilha, que só tem água de coco para você beber. Mas se Deus tem um plano contigo, mulher negra, ele abre portas, ele toca em corações, sabe. Ele é um Deus que é muito zeloso, ele é um Deus que nos ama. E para encerrar o vídeo, né, antes que eu fique emotiva, Deus, ele é tão bom conosco, que mesmo quando a gente tá nesses momentos de fragilidade, de ficar mais na nossa, encolhida, de se questionar porque Deus fez a gente como fez, ele nos mostra na palavra dele que há um motivo para isso, né. Eu fico pensando assim: quantas meninas negras autistas você conhece que falam do amor de Deus? E que passaram pela experiência do movimento social para chegar aqui e falar de Deus para vocês, da palavra dele.
Eu não conheço outra moça, né, outra jovem, mas eu creio que a partir do projeto Balaia, outras meninas negras, autistas ou não, do movimento ou não, vão se levantar para falar que Deus, ele se importa conosco e ele não olha para nossa cor de pele, e que ele nos vê como o homem não vê. Porque quem olha para mim, né, pode, por exemplo, me achar uma menina bonita, do rosto bonito, modelo bonita, mas não sabe, por exemplo, das lutas que eu passo espiritualmente, das lutas que eu passo para me encaixar socialmente. Mas o Deus que vê o que o homem não vê, ele sabe e ainda usa isso para curar outras pessoas. Então, mulher negra, o desafio do projeto da Balaia da semana é você colocar aquilo que você acha que Deus errou ao te criar no altar e pedir para Deus te mostrar como isso pode ser utilizado para o reino dele. Como isso pode ser utilizado para ganhar almas? Como isso pode ser utilizado para mudar histórias, inclusive a sua história? Porque antes de falar de amor, antes de falar de perdão, antes de falar de cura, Deus me trata aqui dentro do quarto. Eu não chego aqui e falo: "Olha, gente, é fácil perdoar". Não, porque não é. Quando eu fui perdoar, eu fui chorando o caminho todo, fazendo cena de novela mexicana. Então, não é fácil. Mas se Deus me ajudou a perdoar e está me curando, eu quero que você também passe por esse processo de cura. Amém? E eu olho para que esse vídeo, ele te encontre no momento certo. Feliz 2026 atrasado. Eu não gravei antes, eu contei o motivo para vocês. Que Deus abençoe esse ano de forma grandiosa a tua vida, te dê força, te dê coragem, te dê portas abertas e, sobretudo, a salvação. Jesus te ama